Eu quero compartilhar com vocês uma breve meditação na história de um casamento que ocorre em Caná. Essa história provavelmente ela é bem conhecida, mas eu creio que vale a pena contá-la de novo. É dia de festa no vilarejo de Caná da Galileia. Moradores da vila se reúnem em torno de duas famílias para celebrar a união de um novo casal. Jesus, sua mãe e seus discípulos são convidados para participar dessa festividade. E naquele tempo, uma festa de casamento podia durar uma semana. 7 dias de alegria e comemoração. E nessa ocasião, faltar comida e principalmente o vinho durante a festa era um pesadelo para a família anfitriã. Pior do que isso, somente se um dos noivos não comparecesse à sua própria festa de casamento. Nós percebemos que nessa história, narrada em João capítulo 2, a tragédia não avisa quando vem nos visitar. A tragédia entrou naquela festa sem ser convidada. O vinho que corria abundante sobre os copos dos convidados e convidadas, sem dar aviso prévio, terminou. Maria, mãe de Jesus, percebe a seriedade daquela situação. E ela diz: eles não têm mais vinho. E agora não há mais bebida então para entreter os convidados. A reputação da família está em jogo. E a posição dessas pessoas dentro de sua comunidade podia ser arruinada. Esta infelicidade ficaria então marcada na memória daqueles habitantes, principalmente dos anfitriões e dos noivos. Jesus era um dos convidados. E inicialmente parecia indiferente à desgraça que estava por cair sobre aquela família. Quando Maria lhe vem anunciar que o vinho havia acabado, Jesus diz: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Mas Maria insiste, certa de que Jesus poderia fazer algo para mudar aquela situação. E assim a fé de Maria em Jesus faz com que Jesus deixe de ser apenas um convidado para se tornar o salvador daquela festa, o salvador daqueles anfitriões, o salvador daquele casamento. Maria reconhece que em Cristo existe sempre uma esperança, existe renovação, existe transformação, existem novas possibilidades. E por isso ela vira para os servos que ali estavam e diz: façam tudo o que ele lhes mandar. Jesus ordenou que os servos enchessem as talhas, que eram vasos grandes, que cabiam aproximadamente 120 a 180 litros de água. Ele ordenou então que eles enchessem aquelas talhas com água. Diz o texto bíblico que os servos obedeceram a Jesus e encheram até a boca aqueles vasos. Jesus, o mero convidado, se torna o Salvador. Então Jesus, o Senhor da criação, sem levantar sequer um dedo, sem um grande rebuliço ou um espetáculo, ele realiza o milagre. Jesus, o Senhor, presenteia agora os recém-casados. A vida daqueles recém-casados que estava prestes a ficar marcada pela tragédia, pela tristeza, pela crise, pela desesperança. Contudo, Jesus se torna o Senhor sobre aquele casamento e se torna o Salvador. E aquele casamento que poderia ser marcado pela tragédia ficou marcado pelo sentimento de grande alegria e paz. O encarregado da festa, ao tomar o vinho que fora antes água, ficou admirado com a qualidade daquele vinho.
E ele comenta, todos servem primeiro o vinho bom, e quando este termina, serve o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Que presente de casamento Jesus ofereceu àquele casal e suas famílias. Onde poderia haver desgraça, Jesus trouxe alegria. No iminente desastre, Jesus converteu a tragédia em celebração. E o vinho é o símbolo usado para representar a alegria. Jesus estava garantido àquele casamento que não faltaria alegria, que não faltaria vida. E nós podemos aprender nessa história que Jesus é sempre a melhor escolha, o melhor convidado. Jesus é sempre a melhor pessoa que devemos entregar nossa vida, nossos casamentos, nossa história, nossos negócios. Essa é a melhor escolha que aquele casal fez. Convidar Jesus e entregar seu casamento nas suas mãos. A melhor escolha para o seu casamento, para a sua vida, é convidar Jesus para se tornar Senhor da sua vida. E você vai vencer com Ele qualquer tragédia, adversidade que cruzar o seu caminho, porque Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que pode trazer o vinho de volta à sua história, ao seu casamento, aos seus negócios. Ele é aquele que pode trazer a alegria, a vida novamente, quando já não há esperança. Ele sempre faz surgir vinho novo. Ele transformou água em vinho. Ele pode transformar, da mesma forma que aquele casamento, a sua história hoje. Jesus no início era um convidado, mas ao longo da festa se transformou no Senhor daquela festa. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. Não apenas um convidado, um conhecido. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Deixe Ele ser o anfitrião da sua casa. Entregue tudo a Ele. Ele é a sabedoria no meio da nossa confusão, a coragem no meio da fraqueza. Apenas ouça o que Ele tem a ensinar. Obedeça. Que Deus te abençoe.